Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreiro e nós estamos no Espaço Maior Gosto Terapias. Vamos dar início aqui às leituras para peixe, para janeiro de 2026. As primeiras leituras para janeiro de 2026, ok? Portanto, peixes, janeiro de 2026. Tarô, por favor, qual é a energia regente para o mês de janeiro? É muitas cartas, gratidão. Está aqui uma energia, vai lá, vai. Ó, peixinhos. Peixes, janeiro de 2026. Vamos ver o que é que vai sair. Já viram as leituras para o ano? Pois é, tem que ver. O que calha a peixe tem vários setores da vida para o ano 2026. As leituras anuais para o peixe e para qualquer signo. Ora, esta. O mundo! É, peixinhos! O mundo! Mas isto é só maravilhoso! Muito bom! E o louco! Bom, garantidamente nós temos aqui duas cartas que nos falam numa nova jornada, no início novo, num ciclo novo, ok? Portanto, muita coisa vai mudar para vocês. Seja um novo emprego, seja uma nova casa, seja a constituição de uma nova família, não interessa. Uma viagem, vão viver no outro lado, no outro sítio, no estrangeiro, não sei. Mas garantidamente muita coisa aqui vai mudar para vocês. O mês de janeiro é um mês que nos promete aqui umas reviravoltas valentes, está bem? Eu só vou vos pedir aqui uma coisa, a ver se isto com o espelho, com o reflexo. O louco é sinónimo de atitudes impensadas, ok? Repentinas, imprevisíveis. Vejam só se isto não é levado para o lado negativo, está bem? Porque podem ser imprevisíveis, podem ser repentinas, mas terem uma boa conclusão, portanto, ok? Agora, se não forem pensadas, cuidado, tá? Tá, meus amores? Cuidado, só aí com isso. O mundo fala-nos em um ciclo novo, em começar um ciclo novo, mas com os aprendizados feitos, ok? Espero que vocês tenham concluído os aprendizados, porque é assim, isto 2026 é o ano 1, nós estamos a começar uma nova era de 9 anos, e se não aprenderam com os erros de 2025 ou até 2025, se vocês não aprenderam e estão a iniciar uma nova era com as mesmas dores, com as mesmas pessoas, pelos mesmos motivos, vocês vão iniciar uma nova era de 9 anos seguidos, novamente com as mesmas coisas. Portanto, por isso eu vos peço que este novo ciclo seja com o aprendizado e aplicar as lições aprendidas, pô-las na prática, ok? Vamos então aqui ver o que é que nos dá o tarô. Olha, primeira cartinha, mas assim ainda não tinha dado aqui o... Mas vamos considerá-lo, eram 6 de ouros, portanto é um dar e receber, é um equilíbrio entre o dar e o receber. Não sei como é que isto se enquadra para algumas pessoas, mas pronto. Tarô, vamos lá embora. Peixes para janeiro de 2026. Qual é a energia para peixes para janeiro de 2026? Trabalho, Cavaleiro de Paus.
Financeiro, o mago. Eita! Amor e relacionamentos para peixes. O diabo. É lá. É lá. Fundo do deck. Deixa-me lá ver se eu chego isto mais para cá. Esta vocês já viram. Fundo do deck, a temperança. Ai não, perdão. O julgamento. Fundo do deck para o tarot. Se calhar vou puxar esta para cima. Todos os meses é a mesma conversa. Acho que tenho que comprar um telemóvel com uma maxi câmera. O meu tarot é muito grande. Lenormand, vamos fazer a leitura complementar para cada uma das cartinhas de tarot para peixes para janeiro de 2026, por favor. 2 cartinhas para cada uma das de tarot. Para peixes para janeiro de 2026. A torre e os trevos para trabalho. Para financeiro, a estrela e o navio. Para amor e relacionamentos, as montanhas e a cruz. Pronto. E o fundo do deck, a árvore. Ora bem, vamos ver aqui. Cavaleiro de paus no trabalho. Pois o Cavaleiro de paus aqui no trabalho fala-nos justamente em novos projetos, uma energia muito enérgica, uma energia de aventura, fala-nos de impulsividade, até de alguma liberdade. Vocês vão estar aqui com uma genica muito grande em termos de trabalho e parece-me a mim, aqui a carta da torre no Lenormand implica sim uma destruturação, ou vocês vão deixar uma função para trás e vão iniciar uma nova função, um novo trabalho, e isto é um momento de oportunidade que surge, ou no Lenormand a torre também nos fala em instituições públicas, governamentais, pronto, nesse sentido, nesse caráter. E parece-me a mim que pode surgir aqui uma ajuda vinda de uma instituição pública. Não sei se vocês concorreram aqui para um tribunal, se vocês concorreram para uma segurança social, concorreram a nível de trabalho, pronto, para alguma instituição pública, para um banco, mas olhem, isto está muito favorável, aqui com a carta da árvore, estruturas, raízes, aqui com o julgamento. Eu acho que vocês aqui, portanto, o julgamento trata-se de uma análise. Parece-me a mim que vocês entram aqui o ano muito bem numa nova situação laboral, cheios de garras, cheios de genica, cheios de atitude, um projeto novo. Parece-me que sim, que vocês vão aqui, para quem está a iniciar projetos novos, se calhar vão deixar um trabalho por conta de outra, ou começarem a trabalhar por conta de outra, começarem a trabalhar por conta própria, também pode ser o caso, e vocês vêm aí com a garra toda, com um ciclo novo, não é? Na vossa vida, cheios de garras, cheios de liderança, cheios de estrutura. Acho que sim, que aqui em trabalho, em mês de janeiro, está a começar bem. Ou há aqui alguém que vos traz um novo projeto, que vos traz alguma ajuda de alguma forma, não sei. Mas o que vem rapidamente, vem veloz e cheio de garra para lutar. Aqui,
No financeiro, vejo aqui o mago, eu vejo aqui vocês a fazer magia, não sei como, mas eu vejo aqui vocês a fazer magia. Para quem teve o mês de dezembro, ou novembro, dezembro, complicado a nível financeiro, eu vejo aqui vocês com uma dinâmica, talvez fruto até deste novo projeto, talvez fruto desta nova entrega aqui, não é? Vocês aqui a fazerem magia com novos caminhos abençoados. Vejo aqui umas transações comerciais, não sei se vão vender alguma coisa que vos vai trazer dinheiro, mas sim, porque o navio fala-nos justamente de dinheiro vindos do passado, ou então de transações comerciais. Não sei se isto fala de heranças, também pode acontecer, isto estar a falar de heranças, seja como for, está aqui a estrela, e a estrela vem-nos sempre falar numa bênção de Deus, num novo norte, num novo direcionamento. Portanto, é assim, acho que este dinheirinho vem mesmo em boa hora, não é? Exatamente, olha, é muito provável que fale em heranças, dinheiro que vocês vão descobrir, porque o mago também é um bom detetive, ok? O mago, com as suas habilidades todas, ele é um bom detetive, e se calhar vocês vão descobrir aqui alguma coisa que pode ter a ver com a vossa ancestralidade, porque está aqui a árvore. Portanto, não me admira nada que a gente estejamos aqui a falar sobre heranças, está bem? Ou alguém escondeu algum papel de vocês, coisas que vocês tinham direito a, e vocês agora vêm a descobrir. Exatamente. Coisas que vocês vêm a descobrir. Porque aqui, e agora vamos falar de amor e relacionamentos, e está aqui a carta do julgamento a dizer que vocês estão numa Cavaleiro de Espadas, exatamente, novidades que vêm a galope. Vocês estão aqui numa energia de estarem a julgar alguém, e já que aqui em amor e relacionamentos nós temos o diabo fala-nos em prisões mentais, o diabo fala-nos em manipulações, o diabo fala-nos em mentiras, mas o diabo, no lado bom da carta, também nos fala em que nós deveríamos perder o medo de certas pessoas, perder o medo de certas situações, porque o diabo tem a tentação de dominar tudo e todos, ok? É a hora de vocês, se viram que foram enganados, é a hora de vocês perderem o medo dessas pessoas e tomarem uma atitude. Ok? Porque alguém aqui vos andou a mentir durante um certo tempo, e se calhar até anos e anos e anos, a pôr-vos obstáculos no vosso caminho, a trazer-vos muita dor aqui com a carta da cruz. E a carta da cruz, e tudo isto, eu continuo a dizer que é heranças aqui, e tudo isto por conta da vossa ancestralidade. Ancestralidade é o quê? É as pessoas mais velhas do que nós no nosso grupo sanguíneo. Portanto, podemos falar de irmãos mais velhos, de tios, de pais, de avós, ok? Sempre pessoas mais velhas do que nós. E possivelmente alguém vos deixou alguma coisa e só agora é que vocês vão descobrir. Obviamente que quando vocês descobrirem, há um julgamento da vossa parte, há uma dor, não deixa de haver uma dor, um cair na realidade, ok? Isto também pode estar ligado a um divórcio, vocês estarem a lidar com um ex-marido, uma ex-mulher que guardou dinheiro ou escondeu dinheiro, e vocês agora vêm a descobrir, ok? Porque o marido pode, ou a esposa pode ser mais velho do que nós, e é do grupo, não é do grupo sanguíneo, mas pertence à família, ok? E vocês acabam por descobrir isso agora. Não, mas em princípio é heranças, está bem? É mesmo pessoas do grupo de sangue. Tenham cuidado, porque a carta tenham cuidado com a vossa saúde.
que isto não vos afeta ao ponto de vocês caírem doentes, ok? Emocionalmente, psicologicamente, cuidado, porque a carta da árvore também fala no equilíbrio, ok? Da nossa saúde, portanto, cuidado aqui, porque isto é uma chamada de atenção. E o louco é imprevisível, o louco é uma carta que nos fala de movimentos imprevisíveis. Vocês de repente sabem a novidade e tomam alguma atitude menos boa, alguma atitude que vos vai fazer perder a razão. Portanto, cuidado. Vocês têm que perder o medo da pessoa, sim. Vocês têm que encarar a situação de frente, sim. Dizer o que há para ser dito, sim. Mas não percam a razão, está bem? Consultem um bom advogado, vejam o que é possível fazer-se para serem ressarcidos desse roubo, dessa perda. Mas cuidado, está bem, meus amigos? Deixem-me só aqui tirar uma cartinha aqui, que eu quero entender aqui uma coisa. Que dificuldades são estas nas montanhas? Fala-me destas dificuldades. De que forma é que o diabo vai trazer dificuldades? Casamento feliz, pois para algumas pessoas é mesmo. Olha, casamento, novamente, para algumas pessoas é mesmo dinheiros que vêm, caminhos abertos. E a âncora que confirma. Sim, para muitos piscianos, isto é alguém que vos mentia, que vos iludia e que vos mantia aprisionados, ok? Não sei de que forma é que isto faz sentido para algumas pessoas, mas há aqui da vossa parte um julgamento muito grande e vocês vão ter novidades. Está aqui o Cavaleiro de Espadas. Umas novidades que vêm ferir o vosso coração de alguma forma, está bem? Pronto, mas é assim, as coisas têm que acontecer para a gente ver quem são as pessoas na realidade que estão na nossa vida, ou que têm estado, porque eu depois deste desfecho duvido que vocês queiram que estas pessoas permaneçam na vossa vida, não é? Seja a nível familiar por conta de uma herança, seja a nível de um casamento que se desmancha por conta de dinheiros que estão a ser escondidos, ou bens, ou enfim, whatever. Olha, moedas e riqueza, é mesmo por dinheiro, é alguém que vos está a esconder dinheiro. E vocês vão ficar a saber, se é que já não andam desconfiados, porque aqui com o mago também é muito intuitivo. Vocês aqui com o mago já devem, e peixe que é peixe, é muito intuitivo. Portanto, alguma coisa aqui vem às claras, vem à tona e pronto. E parece-me a mim que vocês vão perder o medo deste diabo e vão pôr alguém no seu lugar. Tenho mesmo esta sensação. Vamos tirar aqui um conselhozinho para os peixes para o mês de janeiro, o tarô dos arcanjos. Por isso é que quando a gente estávamos no início do vídeo a abrir cartas, aquilo estava-me tudo aqui das mãos. Há aqui uma energia muito forte. Muito forte. Pá, bora lá, uma cartinha de conselho. Muito bem. Sabes o que fazer. Arcanjo Uriel. Confia na tua sabedoria interior e segue-a sem mais delongas. Ou seja, não percam tempo. Eu vou aproximar sem ter reflexo, tentar. Façam pausa para ler, está bem? Fundo do deck.
estabelecer prioridades. Arcanjo Metatrão, concentra-te nas tuas prioridades. Com a minha ajuda continuarás organizado e motivado. Muito bom, adoro o Arcanjo Metatrão. Vou aproximar para vocês lerem, façam pausa. Cartas lindas, né? Eu digo sempre isto, eu adoro este baralho. E grandes conselhos que dá. Meus amores, estivemos aqui a lidar com Carneiro, Escorpião, Sagitário. Capricórnio também está muito forte aqui na mesa. Sagitário está muito forte aqui na mesa. Outros peixes como vocês. Escorpião, para dizer qualquer coisa diferente. Já tinha dito ali Escorpião. Mas os signos que estão aqui mais fortes na mesa é Capricórnio, Sagitário e pronto. Capricórnio e Sagitário. É os mais fortes. Depois também temos o Carneiro, como eu vos disse. E o Escorpião. Meus amores, por este mês está tudo. Não sei, acho que não trouxe boas notícias, mas de qualquer maneira fica aqui o alerta. Está bem? Vejam o vídeo da previsão anual para peixes, está bem? Não se esqueçam. E pronto, e por este mês está tudo, e até para o mês que vem. Trolero!